Então faça, por favor, a sua pergunta, por favor. Pode concluir a pergunta, se faz favor. O senhor vai combater isso, em vez de ficar calado, como o senhor falou que lhe apetece ficar calado, o senhor vai falar e combater a ditadura que se instala no Brasil? Vai ficar calado ou vai alinhar nela, como alinhou a Cátia Abreu e outras pessoas que eu odiava? Eu agora, eu só pedi era um... Eu já percebi que é um público bastante apaixonado e realmente também temos aqui participações muito apaixonadas. Eu pedi era que as perguntas e as intervenções também fossem feitas com caráter de elevação para garantirmos que o processo de perguntas e respostas e debate fosse também ele elevado. Daqui passo para aquele rapaz, se puderes depois também dizer o teu nome alto e a pergunta agradecia. Permitam-me só dizer a beleza de ver um brasileiro que está em Portugal falar com um brasileiro, europeu e um cidadão do mundo. Realmente, para mim, que trabalho no Parlamento Europeu, que represento 460 milhões de pessoas, é realmente um grande elogio. E agora passava para ali. Sorry for my bad accent. Então, assim, qual é o quadro que cada labor o senhor pinta de um futuro no Brasil para as renováveis com aquele potencial todo para renováveis que nós temos? Qual é o quadro que o senhor pinta do futuro para as energias renováveis? Pronto, agora vou passar, depois recolho outra vez mais uma vez, peço para que as mulheres também levantem o braço e façam questões, porque não vou mesmo aceitar palavras só de homens. Portanto, se barrar nos homens, ficou. Depois. Meu olhar sobre o futuro do Brasil é, nesse momento, um olhar esperançoso e inquieto. Esperançoso porque eu considero, vou repetir o que eu disse na minha reflexão, o Brasil tem base física, emendando com a pergunta dela. Quem é que pode responder com a velocidade
que nós brasileiros podemos responder ao drama da reconversão energética e da substituição de uma economia depredadora do meio ambiente para uma economia de baixo carbono. No planeta, passemos aqui a régua com lupa, sem patriotada nenhuma. Só o Brasil. Polo de hidrogênio verde, já existe um no estado do Ceará. Está andando. O que é que nós precisamos fazer agora? O Ceará não tem capacidade, aí você tem toda a razão, né, de formular uma política energética para o planeta. Mas veja, nós separamos uma área, ela é contígua a um porto extremamente... Porque o hidrogênio verde, para quem não sabe, o hidrogênio não fica solto na natureza. Ele, para ser manejado, ele tem que se associar com a amônia. Não é isso, professor? Não é? E tem que ser comprimido em silos. Então, nós estamos com uma área gigante, já com reserva de lote. Nós temos uma insolação de 312 dias por ano. Para fazer o hidrogênio verde, você tem que usar energia renovável. Não pode usar energia de base fóssil. E nós temos offshore e onshore, ventos já mapeados aí a partir do meu governo, 1980. Potencial, aliás, o Brasil inteiro tem esse mesmo potencial no Nordeste do Brasil, e contratos take or pay já com grandes corporações a partir de um polo de regaseificação em Roterdã. Então hoje tem uma luzidia comitiva cearense lá em Roterdã trabalhando o hidrogênio verde. E é uma iniciativa nossa, apesar do governo brasileiro. Veja, o licenciamento de uma planta de energia eólica offshore não sai. Simplesmente não sai. As pessoas estão criando absolutos problemas quando nós temos que decidir. E a vida moderna é carente de energia. E energia são poucas alternativas. Nós hoje temos uma matriz que foi satanizada por grupos fragmentários de base hidráulica, que é não consumitiva, é renovável. E é a mais barata do mundo. Mas estamos próximos de exaurir esse limite. Então, para nós brasileiros e para o mundo, especialmente a Europa, foi o que nós tratamos agora no Parlamento Europeu, não é? O Brasil precisa que a comunidade internacional nos dê preferências comerciais, nos ajude na superação do hiato tecnológico, que a professora sabe, é um dos nossos grandes dramas de ter uma evolução nacional para isso. Todas as corporações que estão no Ceará são globais. Só tem uma empresa de energia que não está lá, que é a Petrobras. Que eu espero que mude agora, mas está lá, está fora. Mas a discussão da Petrobras hoje é moralidade. Se vazou ou não vazou informação privilegiada para a distribuição de 24 bilhões de reais no trimestre de lucro extraído de cima do nosso povo, numa política de preços absolutamente criminosa que eu denuncio desde que foi fundada e que continua. Sabe qual é? Nós não cobramos a custo mais rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais. Sabe quanto é que se cobra pela Petrobras um barril de petróleo? O preço o spot de Roterdã. Então eu gasto $8 para tirar um barril de petróleo no pré-sal e cobro 78, 80, 90 dólares do povo brasileiro, porque é um monopólio na prática. E dolarizei os preços, embora meus custos sejam incorrentes em real. Isso está igual. É a mesma coisa hoje, não houve mudança. Por quê? Porque quem quer que mude isso somos nós, o interesse público difuso, os pobres, a classe média, os caminhoneiros, não sabe? E quem não quer que mude são os shareholders da Petrobras, que são os bancos. Esse é o problema, não, o Brasil não aguenta mais isso. Isso 3 meses, 4 meses, a gente fica na memória de esculhambar o Bolsonaro, vai valendo. Vai valendo, vai valendo. Eu quero ver daqui a 1 ano. Eu quero só, sem passar, se eu vou denunciar ou não. Eu estou aqui com vontade de denunciar, sabe? As coisas e tal, mas sabe o que aconteceu? Eu vivo respondendo a processos por dano moral. Sozinho, e ninguém me ajuda a pagar, nem advogado, nem a pesada conta. 100% imposto a mim pela Justiça de São Paulo. O Collor é de Alagoas, eu sou do Ceará, nós atuamos em Brasília, eu denuncio o Collor. Naquela data, o Collor vai, a Justiça de São Paulo me condena a pagar o Collor R$800 mil que eu não tenho. Eu não tenho, porque fiz uma opção pessoal de abrir mão de aposentadoria, porque considero imoral, fiz uma opção de não querer saber de dinheiro, para não misturar interesse público com coisa e tal. E por que sou eu a chibata do planeta? Sabe, ajuda aí, cara. Diz o nome do cara que está fazendo isso. Quem disse aqui fui eu. Por que tu não diz? O advogado diz o nome do cara que está fazendo. E eu estou incomodado. Como jurista e professor de direito, professora,
Está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo, em que um magistrado, monocraticamente, no Suprema Corte, usando da autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. Mas a gente, como cultores do direito, a gente sabe que quando convém, foi o que a elite fez com o Lula. Há uns 3, 4 anos atrás, o herói, a chibata moral, era o Moro. Sabe, um flagrante picareta, pronto, falei. Hoje, senador da República eleito, e eu estou aqui falando sozinho. Me ajuda, cara. A pergunta dele era a que eu queria mais fazer. Veja, dizemos nós, os professores, eu sou mesmo professor, estou entregue à política, estava até pouco tempo, que a pergunta inteligente sempre traz em si a semente da resposta.